Amigos terceiranistas, como é que nós estamos? Não é? E outubro caminhando, e a gente indo, e lá vai, e a matéria andando, e o assunto continuando, e a gente cumprindo os nossos prazos. Que coisa boa, não é? E você resolvendo os testes do livro logo após cada capítulo e aquele caderninho de testes que acompanha a nossa coleção, né, 360 graus. Os 3 livros de história, tem também um livrinho de atividades, um caderno de atividades Enem vestibulares, não é isso? Teste que você está fazendo. Sim, e os comentários aquele Enem 2019, né, aqueles 3 Enems que a gente fez. Não é isso? É continuar. Continuar lendo no livro a parte teórica que o professor está explicando, resolvendo os exercícios. Não tem mistério, não tem segredo, não precisa de mais nada além disso. Faça isso sempre. E quem fez isso de fevereiro até agora, está tranquilo. Que é que nós estamos vendo o capítulo chamado Guerra Fria, o capítulo 36. E aí, só para lembrar, que danada é Guerra Fria? É o confronto que começou, que surgiu logo depois da Segunda Guerra Mundial, com a questão com quem vai ficar a Alemanha ocupada. Não é isso? A Guerra Fria, na verdade, começou com o desentendimento a partir daquelas reuniões, aquelas conferências que os aliados fizeram para definir como seria o mundo após a derrota da Alemanha, da Itália e do Japão. A derrota do eixo. Não é? Na conferência de Yalta, quando Roosevelt, já doente, muito doente, perto de morrer, aceitou as condições que Stalin apresentou. Os países que a gente libertar ficarão, da Europa Oriental, ficarão sob influência da União Soviética. A mesma coisa vai acontecer lá no Oriente. Não é? Churchill não gostou dessa ideia. Mas a gente precisava da União Soviética para derrotar o eixo. Não tinha outra forma de fazer. O vice-presidente de Roosevelt, Henry Truman, odiava o comunismo, odiava Stalin. E achou que isso foi um erro terrível que Roosevelt cometeu. Aí vem o ano de 1945, começo do ano, e esse menino Roosevelt morre. E aí Truman assume a presidência dos Estados Unidos. Berlim ocupada, conferência já perto de Berlim, Potsdam. E aí Truman agora é o presidente dos Estados Unidos, avisa Stalin: não vou lhe dar nem uma polegada, 1 centímetro sequer de terreno para a União Soviética. Não vou ceder. O que foi dado até agora, fica até agora. Daí para frente, nem se meta. Dizem que quando a União Soviética declarou guerra ao Japão, né, depois de derrotar Hitler, a União Soviética declarou guerra ao Japão. O que é que Stalin quer? Dominar a Coreia, dominar o norte da China, para ajudar depois os comunistas, Mao Tse-tung, não é isso? Mao Tse-tung, Li Biao, né? E quem sabe até dominar parte do Japão. Dizem que Truman sacudiu as 2 bombas atômicas sobre o Japão, não somente para acabar com a guerra contra o Japão, mas também para dizer à Rússia: não se atreva a querer invadir o Japão, nem dominar a China, nem dominar a Coreia, porque senão eu vou sacudir bomba contra você. A guerra vai continuar e dessa vez vai ser a guerra contra a União Soviética. Foi uma forma de intimidar a União Soviética, intimidar Stalin. Não fica claro se aconteceu isso, mas que funcionou, funcionou. Muito bem, aí a gente vai ver, já dentro do território alemão, a divisão da Alemanha em 2 partes. Um lado administrado pela União Soviética e outro lado administrado pelos Estados Unidos, França e Inglaterra. A cidade de Berlim também dividida em 4 áreas de influência. A gente já sabe que esse negócio não vai dar certo, não é?
E aí, 2 anos depois, na verdade 1 ano e 9 meses depois, vai acontecer o que todo mundo espera. A Alemanha vai ser dividida em 2 países, né, 1947, e Berlim vai ser dividida em 2 cidades. A Alemanha Oriental, ou República Democrática Alemã, Deutsche Demokratische Republik. Berlim, capital da República Democrática Alemã, a Alemanha Oriental, a Alemanha comunista, dividida ao meio. Metade é comunista, outra metade é capitalista. Pense, uma cidade funcionando desse jeito. E o outro pedaço da Alemanha, o pedaço maior, a chamada República Federativa Alemã, ou República Federal da Alemanha, Deutsche Bundesrepublik, cuja capital seria a cidade de Bonn. Essa divisão da Alemanha oficialmente marcou o início da Guerra Fria, mas que você percebe já vinha sendo, não é, movimentada desde o finalzinho da Segunda Guerra Mundial. Churchill, a gente diz isso também e vê no livro, disse que a Europa agora estava dividida por uma cortina de ferro, separando o mundo capitalista, livre e democrático, nem sempre, né, Churchill, do mundo comunista, ditatorial, sempre. Muito bem. Aí vem outros episódios, né? O espalhamento do regime socialista na Europa Oriental, Letônia, Estônia, Lituânia, Polônia, Hungria, Romênia, Bulgária, Iugoslávia, Albânia, Tchecoslováquia, todos esses países sob influência da União Soviética terminam elegendo governos comunistas. E esses governos, com a maioria das assembleias legislativas, né, de deputados e senadores, transformam os seus países em países marxistas, né, como satélites da União Soviética, quer dizer, orbitando ao redor da União Soviética, ouvindo os conselhos de Stalin. A gente sabe, no entanto, que a Iugoslávia, dirigida por Joseph Broz, apelidado Tito, não reconhece essa hegemonia soviética sobre o mundo socialista. E diz que a Iugoslávia é socialista, é marxista, mas não é dependente da União Soviética. Não vai ter seu governo atrelado aos interesses stalinistas. Então a Iugoslávia vira um país socialista diferente dos outros. Um país mais aberto, não é? Menos fechado às influências do Ocidente. Não significa que não era uma ditadura. Significa que era uma ditadura branda, mansa, não é? Que certas concessões eram permitidas. Nós comentamos isso, né, sobre o uso de calça jeans, ouvir rock and roll e coisas e tais. O que mais que a gente viu disso daí? A formação da Organização das Nações Unidas, não é? Capítulo importante porque sempre há uma questão de geografia ou de atualidades que fala sobre o funcionamento da ONU. Então, no livro é interessante você dar uma leiturazinha sobre a organização da ONU. Vimos também que a divisão da Alemanha provocou o bloqueio de Berlim. Durante alguns meses, né, Berlim capitalista teve que ser abastecida de avião, né? Uma ponte aérea que saía da Alemanha capitalista levava tudo que Berlim capitalista precisava. Berlim, não esqueça, estava dentro da Alemanha comunista. Até que foi feito um acordo e as estradas, os aeroportos, as ferrovias foram liberados. No livro fala-se também, não é, da construção do Muro de Berlim, mas isso já foi em agosto de 61, portanto, muitos anos depois da divisão da Alemanha e da divisão de Berlim. Não é? O Muro de Berlim foi uma coisa monstruosa. Não é? Por que foi construído esse muro? Está aqui, há uma foto no livro, não é? Nessa página que a gente tem um mapa do mundo socialista, no lado de cá, o muro. O muro foi construído por um motivo muito simples. É que a cidade de Berlim estava dividida, cheia de barreiras.
Mas na prática, qualquer cidadão berlinense do lado comunista podia passar para o lado capitalista. E isso acontecia com certa frequência, as fugas. Por quê? Porque eu vou dar uma ideia. Enquanto um arquiteto ganhava 12 mil marcos, marco era a moeda da época na Alemanha, 12 mil marcos no lado capitalista, um arquiteto ganhava no lado socialista 4 mil marcos. É claro que no mundo marxista, no mundo socialista, na Berlim Oriental, o arquiteto tinha escola gratuita para os filhos, da pré-escola até a universidade. Tinha sistema de saúde, ele não precisava pagar por isso. E tinha preços baratos em comida e diversão. Por exemplo, né, quem morava no lado comunista tinha acesso a teatro, balé, cinema de qualidade a preços de bolo de goma. Então, você assistia a um espetáculo de balé em Berlim Oriental pagando o que equivale a, digamos, 5 marcos. Enquanto em Berlim capitalista, o arquiteto tinha que pagar escola. Tinha escola do governo, mas não eram as escolas que a Alemanha tem hoje, né? Eram escolas ainda precárias. Ele tinha que pagar plano de saúde. Havia o plano de saúde estatal, mas não era o que é hoje na Alemanha de hoje. Está percebendo? Então, os 12 mil marcos terminavam se transformando na prática em 4 mil com as despesas que se ia ter para se sustentar, né? E os preços no mundo capitalista, eles sofrem, não é, variações. Mas é claro que o sonho de viver no lado onde você podia pensar livremente, ler o que quisesse e falar o que quisesse, essa liberdade que a democracia liberal burguesa permite, não existia no mundo marxista, no mundo socialista, não é, no mundo comunista. E aí muita gente fugia. Agora era danado, né? O sujeito se formava em física, química, astronomia, matemática, tecnologia no mundo socialista e depois fugia para o mundo capitalista. Ou seja, o mundo comunista estava produzindo cérebros para fugirem para o Ocidente. Por isso que a União Soviética, em consenso com o governo comunista da Alemanha comunista, mandaram construir assim do dia para a noite um muro de concreto, né, que ao longo dos meses, né, isso foi em agosto de 61, ao longo dos meses vai aumentando, né, e se tornando cada vez mais complicado de ser ultrapassado, né? Além do muro de cimento armado, o arame farpado eletrificado. Ainda assim, havia gente que tentava fugir. A maior parte, claro, morria, né, nessa tentativa frustrada. Mas alguns conseguiam escapar pelo muro, por baixo da terra, né, através, escondidos em caminhões, em automóveis. Sempre havia, né, alguém que tentava essa fuga. O Muro de Berlim foi uma vergonha, não só pela existência do próprio muro em si, separando pessoas, separando famílias, separando casas, não é? O muro passava por dentro de edifícios, por dentro de residências. Imagine ter sua casa dividida ao meio. Um lado da casa era comunista, outro lado da casa era capitalista. Isso não existe, mas existiu. Mas além disso era uma propaganda negativa para o mundo comunista. Se o mundo comunista é tão bom, o paraíso soviético é tão maravilhoso, por que as pessoas querem fugir? Por que construir um muro? Não é isso? Outros países, não é? Isso também, não é, voltando, outros países também mais tarde irão construir muros. Mas isso é um outro assunto para depois. Ainda em 47 vai ser criado o Pacto de Varsóvia, uma aliança militar do mundo capitalista europeu, do Atlântico Norte, contra uma possível guerra no fronte da União Soviética, né, contra os países marxistas. E mais tarde a Rússia vai criar o Pacto de Varsóvia, a OTAN,
Organização do Tratado do Atlântico Norte capitalista e o Pacto de Varsóvia socialista. Lembrando que em 1947 a Rússia vai explodir sua primeira bomba nuclear, né? Começava então a corrida armamentista, a disputa entre o mundo capitalista e o mundo socialista pelo controle do armamento nuclear. Não só bombas sacudidas de aviões, mas bombas em mísseis. A construção de submarinos que possuíam mísseis nucleares. A construção de porta-aviões movidos à energia nuclear. Né? Menino aí não parou, né? Cada um que quisesse construir um arsenal mais fabuloso de bombas, as mais potentes possíveis. Em 1953, os americanos vão inventar a bomba de hidrogênio, que para ser disparada, ela precisa de um calor gigantesco. Então, primeiro você explode uma bomba atômica e com o calor gerado pela bomba atômica, você consegue a fissão do átomo de hidrogênio, provocando a chamada bomba termonuclear, que tem um poder de destruição ainda maior. Os russos, em 57, inventaram uma bomba mais poderosa que a bomba de hidrogênio. Foi chamada Tsar. O poder dessa bomba era tão monstruoso que nunca ela foi fabricada em série. E aí começam os acordos entre os Estados Unidos e a União Soviética para limitar o arsenal nuclear, como também limitar a fabricação de bombas que pudessem pôr em risco a segurança do planeta Terra. É que a quantidade de bombas que estavam sendo acumuladas já estava tão grande, essa quantidade de bombas, que se elas fossem disparadas, elas podiam alterar o funcionamento do planeta. Podiam provocar, né, catástrofes naturais que seriam, claro, causadas pelos efeitos dessas bombas. E aí a humanidade ia se acabar. Por isso aquela piada, né, que se perguntava a Einstein, a Albert Einstein, como seria a Terceira Guerra Mundial com o uso de bombas atômicas? Einstein então responderia: eu não sei como será a Terceira Guerra Mundial, mas a Quarta Guerra será de arco e flecha. É que a humanidade iria regredir. Né? Uma guerra nuclear nos levaria à pré-história. Nós destruiríamos a tecnologia e voltaríamos ao primitivismo. Isso se restasse a raça humana viva depois de uma guerra nuclear. Outra coisa também que a gente viu, né, nesse início da Guerra Fria foi a Revolução Chinesa. E aí nós explicamos, sim, aí a gente pulou, né? A gente foi para o capítulo 38 para falar sobre a China, né? 1949, para falar sobre a China. Capítulo 38. Cadê, menino? Tá aqui. Danou-se, é muito teste pra gente. Sim, pronto, chegou. O socialismo real, capitalismo 38, desculpe, capítulo 38, né? A gente usou para falar da China, até a vitoriosa Revolução de 1949. Né? Muito bem, aí paramos aí. Mao Tse-tung chegou ao poder. Aí voltamos para o capítulo 36, para falar sobre a Guerra da Coreia. A Guerra da Coreia. Não é isso? Muito bem, o que é que o livro nos diz sobre a Guerra da Coreia? A gente viu que a Coreia esteve sob domínio japonês desde 1910. Né? A expansão neocolonialista japonesa. Muito bem, com a rendição do Japão e o fim da Segunda Guerra, setembro de 45, a Coreia foi libertada do domínio japonês e dividida entre os vencedores. O norte ficou sob controle da União Soviética e o sul da Coreia, a península da Coreia, foi dividida ao meio. E o sul da península vai ser administrado pelos Estados Unidos. Muito bem. Igualzinho à Alemanha, tá lembrado, né? E não deu certo na Alemanha. Não vai dar certo na Coreia, mas não tenha dúvida.
né? Bom, a ideia era o seguinte: quando chegar em 1950, a população da Coreia vai participar de um plebiscito, uma eleição em que todos respondem sim ou não. A pergunta era: você quer que a Coreia se unifique, sim ou não? Se unifique sob controle do mundo socialista ou do mundo capitalista? Você quer que a Coreia seja socialista ou capitalista? É lógico que as pessoas queriam a unificação da Coreia. Os coreanos queriam ter sua pátria de volta. A dificuldade era: mas teremos a pátria capitalista ou socialista? É lógico que a região norte, que estava sob controle da União Soviética, ia forçadamente aprovar o modelo socialista. A parte sul, sob domínio dos Estados Unidos, iria forçosamente aderir ao capitalismo, não é? Quando a União Soviética percebeu que a unificação sob forma marxista, uma Coreia unida, toda marxista, não iria acontecer, a União Soviética, então, fomentou uma guerra dos norte-coreanos contra os sul-coreanos, uma guerra civil, na ideia de que a Coreia do Norte, ajudada pela China, e a China, que tinha feito já sua revolução um ano antes, né, 1949, e ajudada pela União Soviética, iria facilmente vencer a Coreia do Sul. Realmente, a probabilidade disso acontecer era possível. Mas atenção, para defender a Coreia do Sul estão os Estados Unidos. E os Estados Unidos, naquele momento, eram a maior potência militar do mundo. E a única potência a ter bomba atômica. Então os americanos não vão deixar esse negócio ser fácil. Vê o que o livro nos conta. A divisão. 3 anos depois, 1940, 1950, refletindo a lógica da Guerra Fria, essa divisão se consolidou. Formaram-se então 2 países, na prática, 2 países, não oficialmente, na prática, 2 países separados por uma zona desmilitarizada, né? Uma faixa de terra que não pertencia a ninguém. Na altura do paralelo 38, a República Popular Democrática da Coreia do Norte, socialista, e a República Popular Democrática da Coreia do Sul, capitalista. Observando o mapa, nós notamos, não é, que a península da Coreia, em vermelho e em verde, né, dividida aí pelo paralelo 38. A Coreia do Norte com capital em Pyongyang e a Coreia do Sul com capital em Seul. Encorajado pela Revolução Comunista de 49, o governo da Coreia do Norte desfechou um ataque surpresa contra a Coreia do Sul, em junho de 1950. E ocupou Seul, porque Seul está perto da fronteira, né? A capital da Coreia do Sul. A ONU, que obviamente queria evitar uma guerra desse tipo, né? Mas não tinha força, por quê? Porque a ONU era dominada pelos 5 grandes. A China de Chiang Kai-shek, ligada aos Estados Unidos. A França e a Inglaterra, ligada aos Estados Unidos. Os Estados Unidos e a União Soviética. Então a União Soviética era um voto. Os Estados Unidos eram ele, China de Chiang Kai-shek, França de De Gaulle e Inglaterra de Clement Attlee. É o primeiro-ministro que substituiu Churchill. Então os Estados Unidos tinham 4 votos no Conselho de Segurança, que é o que manda na ONU de fato, enquanto a Rússia só tinha 1. Resultado, o Conselho de Segurança autorizou os Estados Unidos a ajudar a Coreia do Sul a lutar contra a Coreia do Norte. Pronto. Começava a Guerra da Coreia. E aí o livro nos fala: a Guerra da Coreia foi sangrenta e brutal, com muitas mortes de ambos os lados. Não é?
o número de mortos chegou a perto de 2 milhões. E o de estadunidenses, 142 mil. Há quem diga que esses números estão baixos, que é provável que quase 5 milhões de coreanos e de chineses tenham morrido na Guerra da Coreia. E que os americanos perderam pelo menos 200 mil soldados. Mas, enfim, em julho de 53, 3 anos depois praticamente, né, vai ser assinado um armistício. Armistício quer dizer cessar-fogo. Cessar-fogo não resolve a questão, apenas interrompe a guerra. O cessar-fogo de Panmunjom é o nome do lugarejo onde foi assinado esse tratado, que manteve a divisão entre os dois países, né? Mas não foi assinado um tratado de paz. Foi assinado um tratado de parar a guerra. Significa que os dois países continuavam em estado de beligerância, ou seja, todo mundo se preparando para uma possível futura guerra. Até hoje, essa situação continua assim. Não há um tratado de paz, né? Apesar dos esforços de vários líderes do mundo, né, para solucionar essa questão. Assim, a zona desmilitarizada continua a existir. Né? Entre a Coreia do Norte e a Coreia do Sul tem uma faixa de terra que é terra de ninguém, de que ninguém pode, né, entrar nem invadir. Vez por outra, né, há conversações. E aí, nessa faixa de terra, zona desmilitarizada, há um espaço onde ambos os lados podem conversar, tentando chegar a uma solução. Ou um tratado de paz, e acabe com a guerra, e cada um viva a sua vida, ou conversações para, no futuro, a Coreia se unificar. E isso até agora não funcionou. Não é? O último presidente dos Estados Unidos, o penúltimo, Donald Trump, chegou inclusive a visitar a Coreia do Norte e ter uma conversa com o ditador, né, que é neto do primeiro ditador da Coreia do Norte. Mas, na prática, nada funciona. A Coreia do Norte tem um programa nuclear, né, e tem bombas atômicas. Claro, com um poder de fogo muito pequeno, se você compara com a Rússia, se você compara com a China, se você compara com os Estados Unidos. Mas tem bomba nuclear. E ela pode não ganhar uma guerra, mas pode fazer um estrago feio na península da Coreia, né? Sacudindo bomba ou contra o Japão ou contra a Coreia do Sul. Então, essa área é sempre uma área de tensão, né? Um obstáculo à paz no mundo inteiro. E isso tem que ser resolvido. E não foi resolvido até agora. Muito bem. A Guerra Fria também provocou, no mundo capitalista, um movimento anticomunista. Uma espécie assim de fobia, neurose anticomunista. Nos países capitalistas, né, havia uma propaganda anticomunista que dizia que se por acaso o comunismo chegar ao nosso país, nós perderemos nossas liberdades, né, perderemos nossas propriedades, nossas casas, nossa família será dividida. Aí os cartazes mostravam, não é, os comunistas matando o pai de família, violentando a esposa e as filhas do casal, escravizando e seviciando os meninos, não é, incendiando a casa, aquele lar de uma família tipicamente classe média, burguesa, capitalista, não é? O automóvel sendo levado para um prédio público ia servir agora para os deputados do Partido Comunista, não é? Na escola todo mundo sofreria doutrinação, os padres iam ser presos, as freiras iam ser mortas. Essa propaganda era o tempo todo. Se as pessoas visitassem, por exemplo, a Polônia, que era um país capitalista, veria todo domingo as igrejas cheias e as pessoas assistindo missa. Na verdade, o catolicismo foi uma forma dos poloneses resistirem
contra o comunismo, né? Se você fosse na Hungria, na Bulgária, as igrejas ortodoxas funcionavam. Na Tchecoslováquia, né, as igrejas protestantes também. Claro que havia, por parte dos governos comunistas, um controle sobre a religião, para impedir que padres, pastores, ministros religiosos, né, condenassem o marxismo. Não estou dizendo que havia liberdade plena, não havia. Mas essa visão monstruosa, apocalíptica do socialismo tomando conta do mundo capitalista não era verdadeira. Essa fobia, né, essa neurose, terminou levando muitos países do mundo ocidental, principalmente da América Latina, que estavam alinhados com a política norte-americana, a colocarem na ilegalidade os partidos comunistas. Lembre que os comunistas, até 1947, até antes de começar a Guerra Fria, eram aliados do capitalismo e ajudaram a derrotar o nazismo. Então os comunistas eram bons. Aí agora, do dia para a noite, né, Harry Truman avisou a todos os países da América Latina: só terá ajuda econômica dos Estados Unidos o país que puser o Partido Comunista na ilegalidade. E foi isso que o presidente Dutra, né, Eurico Gaspar Dutra, presidente do Brasil, à época, 1947, vai fazer. O Partido Comunista, que tinha como seu maior representante, né, Luiz Carlos Prestes, Cavaleiro da Esperança, o homem do movimento tenentista, né, do levante de 35, né, tentona comunista. Esse homem que agora era senador da República do Brasil, né, e o Partido Comunista chegou a ter muitos votos na eleição para presidente em 46 e estava elegendo muitos prefeitos, deputados federais, deputados estaduais, que inclusive foram caçados. Aqui em Pernambuco, uma curiosidade, né? A única cidade de Pernambuco, aliás, a única cidade do Brasil que elegeu um prefeito comunista foi Jaboatão dos Guararapes. Na época não se chamava Jaboatão dos Guararapes, era somente Jaboatão, não é? Um médico chamado Dr. Calheiros, comunista, espírita. Eu acho esquisito a pessoa ser espírita e comunista, mas, enfim, ele foi eleito prefeito de Jaboatão. Mas não chegou a tomar posse, porque o Partido Comunista foi colocado na ilegalidade e todos os políticos que foram eleitos pelo Partido Comunista tiveram, né, os seus mandatos cassados. Não podiam assumir, nem mudando de partido. Não tinha mais jeito. Por isso que Jaboatão foi apelidada de Moscouzinho, a pequena Moscou, porque tinha eleito um prefeito comunista, né? E aí começa a perseguição aos comunistas, né? Aí comunista agora vai para a cadeia. Ser comunista é ser contra o Brasil. Ser contra o Brasil, contra a Argentina, contra o Uruguai, contra a Bolívia, contra o Paraguai, contra tudo. As ditaduras latino-americanas todas viraram anticomunistas. E a palavra comunismo, né, já era palavrão. Ser comunista era ser criminoso. Apesar disso, né, na ilegalidade, o Partido Comunista no Brasil e em outros países da América Latina continuavam crescendo. Da mesma forma que na Europa, onde ele não era ilegal, por exemplo, o Partido Comunista Francês, muito importante e forte, com grandes nomes, grandes intelectuais. O Partido Comunista Italiano teve Enrico Berlinguer como um dos seus grandes líderes, continuava funcionando. Engraçado, né? Na Inglaterra também tinha Partido Comunista, né? Na Europa, o Partido Comunista era legal e os americanos não reclamavam. Mas na América Latina, quintal dos Estados Unidos, não podia ter Partido Comunista. Tá vendo? 2 pesos, 2 medidas. Os americanos então vão desenvolver uma série de perseguições a tudo o que possa parecer comunismo. Lá nos Estados Unidos, por exemplo, um senador chamado Joseph McCarthy disse que
em muitas instituições americanas, os comunistas estavam infiltrados e estavam começando a desenvolver ideias que mudariam a mentalidade do homem médio americano, fazendo-o aceitar as ideias comunistas. E que era preciso, dizia Joseph McCarthy, esse senador, era preciso descobrir esses comunistas escondidos nas instituições americanas. E onde estavam esses comunistas? Esses comunistas, por exemplo, estavam na literatura. Autores norte-americanos, poetas, escritores, dramaturgos, muitos eram comunistas. Então, peças de teatro, contos, poemas, romances, divulgavam ideias comunistas. Onde mais havia comunistas? Na indústria cinematográfica. Muitos filmes, né, subrepticiamente, traziam mensagens marxistas, comunistas, para influenciar a população americana. Então o teatro, a música, compositores, letristas, intérpretes, visivelmente comunistas. Os comunistas chegaram, inclusive, aos nossos centros de tecnologia. Cientistas são comunistas e, pior, são espiões. Uma outra coisa que caracterizou a Guerra Fria é a espionagem, né? Porque as potências queriam conhecer a tecnologia, principalmente a tecnologia armamentista, dos seus rivais, né? Então, espiões comunistas no mundo capitalista, espiões capitalistas no mundo comunista. Joseph McCarthy, então, desencadeou um movimento de caça aos comunistas. Esse movimento é conhecido com o nome de macartismo. E ele não só se desenvolveu nos Estados Unidos, mas se espalhou feito praga em todo lugar do mundo. Muita gente sofreu, principalmente porque não era comunista, né? Muita gente foi presa, muita gente se suicidou, muitas pessoas, milhares de artistas perderam o emprego. E aí a deduragem, né, se tornou comum. Gente invejosa, para conseguir o cargo de alguém, denunciava: fulano é comunista, né? Atores denunciavam colegas de trabalho, músicos, cientistas. Gente foi levada à cadeira elétrica, foi condenada à morte sob a acusação de espionagem. E depois se descobre que não eram espiões, e muito menos também não eram comunistas. O macartismo caracterizou, não é, a metade dos anos 50 nos Estados Unidos e se espalhou também por outros países, aqui na América Latina e no Brasil, inclusive. Mas tem mais coisas sobre a Guerra Fria, que eu vou contar já já. Um intervalo para a gente voltar.